O último tópico aqui é a gente falar dos estados, né, de agregação da matéria, né? Primeiro, vamos arrumar aqui, ó, a gente tem que colocar o S aqui, indicando para a gente os estados de agregação da matéria. Os estados de agregação, ou seja, agregação significa a união, né? Como que aquelas determinadas moléculas estão unidas, tá? Então, a gente vai ter três estados comuns que a gente vê aí no nosso dia a dia, que é o sólido, o líquido e o gasoso, tá? O sólido, o que ele mostra pra gente? Ele mostra pra gente que o volume e a sua forma, ela é definida. Então, se eu pegar, por exemplo, a água, que é um meio material bem comum da gente estudar e mais fácil, a gente vai ver que a água pode estar tanto em estado sólido, líquido ou gasoso dentro aí do nosso planeta Terra de forma natural. No estado sólido, a água, que também é chamada de gelo, como que ela vai estar organizada? Como que vai ser o seu estado de agregação? Devido ao estado de agregação muito, né, coeso, e a gente vai ver o que significa coesão, o volume e a forma desse gelo vai ser bem definido. Então, eu vou ter aqui, olha, um cubo de gelo bem definidinho, porque a agregação dessa matéria, desse sólido, vai ser muito mais forte do que os demais, tá? Já quando eu tenho o estado de agregação líquida, né, o estado líquido, significa o seguinte: eu vou ter um volume definido, mas aquele material vai assumir a forma do recipiente que o contém. Então, se eu tiver a mesma quantidade de água, só que agora no estado líquido, vai significar o seguinte: eu vou ter um volume específico aqui dentro, pode ser 200 mililitros, 300 mililitros, 1 litro, mas a forma desse líquido, ele vai assumir a forma do recipiente. Aqui no caso, ele assumiu a forma deste. Se fosse um recipiente de outra forma, sei lá, tipo assim, e eu tiver aqui água, ele vai assumir também a forma desse recipiente. Então, o volume é definido, já a forma não. Quando a gente está aqui no estado de agregação da matéria gasoso, tanto o volume quanto a forma não são definidos, tá? Não são definidos. Ou seja, aqui no estado gasoso, no caso aqui eu vou ter dois estados, o líquido aqui embaixo, sendo, né, recebendo calor pela chama do fogão, e aqui eu vou ter o quê? O estado do vapor de água, tá? Então, se não tiver tampado essa panela, o vapor de água ele vai espalhar, porque a forma dele não é definida e o volume também não fica preenchido aqui. Então, a gente não tem como falar que o volume de um vapor de água, né, de uma área de vapor de água é definido. Ele só vai ser definido se a gente tiver, por exemplo, um vapor de água dentro de um objeto fechado. Aí ele vai ter o volume do objeto fechado. Mas se esse objeto for aberto, esse volume, né, esse ar vai sair, tá? Esse vapor vai sair. Então, a gente vai ver que o estado gasoso, ele vai preencher totalmente um recipiente fechado no qual seja colocado. Se abrir, ele vai escapar, tá? Essa diferença tem a ver com a forma de agregação da matéria em si, tá certo? Tranquilo? E a partir daí a gente tem alguns outros conceitos importantes. A gente tem o conceito de coesão, a gente tem o conceito de adesão, tá? Coesão e adesão. Coesão é a força, tá? A união entre as moléculas de mesma natureza. Já a adesão é essa força, união de moléculas de natureza diferente. Então, quando a gente tem moléculas muito coesas, tá? A gente vai ter uma rede cristalina. Então, quanto mais coeso for, mais sólido vai ser aquele material, tá? Quanto menos coeso for, a gente vai ter mais próximo de um estado gasoso. E a partir daqui, como eu coloquei aqui para vocês, a gente vai analisar esses estados de agregação e a sua coesão através de um simulador disponível pela internet. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, olha esse exemplo aqui.
eu tenho um simulador de estados da matéria. O que significa isso? Com esse simulador, eu posso pegar algum material, tá? E mostrar para vocês os estados só do líquido gasoso e o que acontece com as moléculas, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, a água, que é um tipo de material que a gente está acostumado. Ele aqui está no estado sólido. E o que ele vai mostrar para a gente aqui? Que no estado sólido, as moléculas de água, né, que é uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, elas estão bem juntinhas, tá? Bem juntinhas. O que vai acontecer se ela estiver em estado líquido? Se ela estiver em estado líquido, vai acontecer isso daqui. Eu aumentei a temperatura, antes estava uma temperatura muito baixa, agora está em torno de 13 graus. Então, ela vai ter agora uma interação mais fraca. Mas ainda assim, se a gente olhar bem, ela ainda vai ser moléculas bem próximas. Então, ela ainda vai ter um volume definido, mas vai ter o volume com a forma do recipiente em que ela contém. Então, ó, olhando aqui, ó, estado sólido, ela está bem agregada, então ela tem um formato, ela tem um volume específico e uma forma específica. Líquido, ela já não vai ter uma forma específica, mas ainda assim vai existir uma agregação forte entre as matérias, uma grande coesão. Quando a gente tem essa água em uma temperatura bem mais alta, como a gente vê aqui, ó, 156 graus, essa água já se transformou em vapor. E aí, essa água agora, ela, além de não ter uma forma, ela também não vai ter um volume definido. Aqui, por exemplo, nós temos as moléculas de água presas nesse recipiente, porque esse recipiente está fechado. Se ele tivesse aberto aqui, o vapor ia escapar. Então, o gasoso, né, o estado gasoso, ele vai ter o volume e a forma do recipiente em que contém ele. E o recipiente tem que estar fechado. Então, aqui mostra pra gente pouca coesão entre as moléculas. Elas estão mais soltas, bem mais soltas do que quando a gente estava vendo aquele estado sólido. Tá? Então, aqui mostra pra gente exatamente isso. Sólido, mais coesão entre as moléculas. Gasoso, menor coesão entre as moléculas. Espero que vocês tenham entendido a aula. Vou deixar para vocês algumas atividades e até a próxima!